Olá, paz do Senhor. Pensando um pouquinho então sobre a pedagogia de Jesus, tema da nossa mentoria. Eu quero fazer parte da mentoria. Vai no meu Instagram, marcostedesco_TED. Ali na bio tem um link. Nesse link você se inscreve na mentoria. E ela é gratuita, tá? É a mentoria gratuita. Nós temos uma outra mentoria também, que é a mentoria Master, mas essa hora que abrir eu aviso vocês. Vamos então, a pedagogia de Jesus. Gente, nós temos em Jesus a nossa referência em tudo. A nossa referência enquanto alguém que ganha almas, a nossa referência enquanto alguém que acolhe, a nossa referência enquanto alguém que aconselha, um conselheiro, a nossa referência enquanto alguém que é líder, a nossa referência, enfim. E também a nossa referência como mestre, eu vou ter, claro, em Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre por excelência, ele é o padrão do ensino. Quando eu quero pensar em um ensinador, eu penso em Jesus Cristo. Nos evangelhos, Jesus é chamado de mestre no sentido de ensinador 45 vezes, ou seja, há uma frequência muito grande se referindo a Jesus como mestre, professor, ensinador. Isso é assim impressionante, né? Porque mostra como as pessoas tinham nele essa referência maravilhosa, uma referência que se manifestava como um professor atencioso, um professor que manifestava interesse pelos seus alunos, um professor que trazia ali um ensinamento que transformava a vida, um professor que passava tempo conversando, um professor que queria vínculo. Isso é perfeito. Em Jesus eu vejo também uma plasticidade didática, né? Uma transposição didática impressionante. Eu tenho, por exemplo, em João 3:2, aquele episódio quando Nicodemos vai ter com Jesus, e Nicodemos se refere assim a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ou seja, é colocada ali uma referência por alguém que é destacadamente um mestre também, Nicodemos. Então ele olha para Jesus e naquela noite Jesus tem uma conversa longa com ele, uma conversa privativa, onde Jesus ele fala sobre o novo nascimento e tudo mais, algo maravilhoso. Em outro momento, nós temos ali a passagem que faz referência, meus amados, à mulher do fluxo de sangue, uma mulher vivida pela tristeza, vivida pela angústia, vivida pelo sofrimento, e quando ela toca em Jesus, o próprio Jesus afirma que dele saiu virtude. Então a gente pode entender que ao tocar em Jesus, essa mulher ela já alcançou a sua bênção pretendida, mas ela ganha algo mais naquele dia do que apenas a bênção da cura física. Jesus, ele quis saber quem era aquela pessoa. Ele olha para trás e ele diz: quem me tocou? A virtude saiu, mas eu sinto que foi algo especial. Quem me tocou? E aí a mulher, ela se manifesta e Jesus começa a falar com ela, e isso é maravilhoso. Eu tenho ainda outras referências do método de Jesus, como ele era importante. Uma outra referência do método de Jesus tem a ver com o arder do coração. É um texto lá em Lucas 24, quando fala dos homens que iam pelo caminho de Emaús, e ali eles estão tristes, estão desanimados, eles estão sem esperança, e Jesus Cristo, dentro de uma aparência de que eles não reconheciam, eu penso que eles estavam cabisbaixos, tristes, Jesus talvez com um capuz, eles não estavam com esperança de boas notícias. Então, praticamente eles ouviam aquele homem e não perceberam que era Jesus. Mas algo acontecia durante aquela caminhada. Tanto que quando eles chegam na terra deles, na casa onde eles iriam parar, eles olham para aquele forasteiro e dizem o seguinte, aquele caminhante, eles falam: fica conosco essa noite, olha que maravilha.
e Jesus, ele entra, e quando ele começa a partir o pão, na hora da alimentação, os homens, eles olham, reconhecem Jesus e falam o seguinte: por acaso não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava as Escrituras? Ou seja, Jesus, ele ensinava de uma forma, de uma didática, de uma vivacidade, de um significado que fazia arder o coração. Amados, continuando, bom, deixa eu explicar aqui, né? Vocês estão vendo uma música, é porque aqui do lado está tendo um trabalho bem legal com crianças. Estamos no meio aqui de uma atividade, aí eu parei um pouquinho para gravar esse vídeo e daqui a pouco eu já volto para lá. Na sequência a gente vê Jesus desafiando as pessoas a partir do que elas aprenderam. Jesus passa um dia inteiro ensinando uma multidão, no final desafia, né, os seus apóstolos e a multidão: alimentem, né, alimentem a multidão, ou seja, eu quero que vocês agora coloquem em prática, é preciso trazer alimento. Eles ficam atônitos: como assim? Não dá para entender, mestre, não tem comida para isso tudo. E aparece um menininho que entendeu e que tirou, entre aspas, 10 da prova. Esse menino aparece com tudo que ele tem. E tudo que ele tem é 5 pães e 2 peixes. E com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta a multidão. Eu creio que muitos ali tinham também algum lanche, alguma coisa, mas aquele menino viu no pouco que tinha o suficiente para que Jesus fizesse transbordar. É um grande ensinamento. É o mestre que ensinava na prática. Eu tenho também o mestre que ensinava fazendo, servindo. Eu tenho aquela passagem tão maravilhosa quando Jesus, ele pega a bacia, a água e a toalha, ele se inclina, ele começa a lavar os pés dos apóstolos. E essa cena mostra Jesus servindo, o mestre servindo, o Salvador servindo. Ele mostra a prática de quem aprende e abençoa. Oh, meus amados, que maravilha! Então eu tenho um Jesus multi-possibilidades, mostrando a todos como deve proceder. Isso é magnífico. Então nós aprendemos, e essa expressão que eu vou falar agora para vocês é uma expressão do pastor Antônio Gilberto. Nós aprendemos que Jesus tem um triplo ministério, um triplo ofício: profeta, sacerdote e rei. Mas, né, volto a dizer, nas palavras do pastor Antônio Gilberto, eu vejo em Jesus também um outro ofício, um ofício a mais, o ofício de mestre, ensinador, um exemplo para nós. E Jesus tinha muito conhecimento, muita sabedoria, tinha muita propriedade para ensinar, E nas palavras de Paulo, aos Colossenses 2 e 3, o apóstolo Paulo afirma que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou seja, Jesus tinha ali todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a informação, a inteligência, a ciência. E diante disto, Jesus era um mestre por excelência, ou seja, aonde Jesus estava, ali as pessoas tinham os seus olhos abertos, as suas mentes dilatadas e o seu desejo de ser protagonista de uma transformação atendido. Aleluia, glória a Deus. E essa fala minha, ela compreende, né, a primeira e a segunda unidade do tema Jesus, o ensinador por excelência. Você quer a continuidade dessa fala? Acompanhe então lá no nosso grupo da mentoria ou num próximo vídeo aqui no meu canal. Deus abençoe e bons estudos, tá certo? Até mais.